Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Estamos felizes porque estamos diante do Deus Todo-Poderoso, o Pai das luzes. Aleluia. O Deus que se manifestou em carne para salvar todos os pecadores. Aleluia. Amém, amados? A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos da live. Hoje é dia de salvação. A salvação quer entrar em nossos corações de uma forma extraordinária. Amém? Sem perda de tempo, as vossas Bíblias. Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 4, verso 16. O povo que estava em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados nas regiões e sombra da morte, a luz raiou. Verso 17 que diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Pode se sentar, dando glória em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos, ouvintes da palavra do nosso Deus, nós sabemos que quem conhece a Bíblia sabe que o único Deus eterno foi o nosso Deus que se manifestou em carne para salvar nós, miseráveis pecadores, aquele que se coloca à disposição como pecador. E existem pontos que todos os seres humanos têm que colocar diante de Deus. Todos os seres humanos têm que fazer diante de Deus. O primeiro ponto: confessar ao único Deus. O arrependimento. Sem arrependimento não tem glória. Sem arrependimento não tem reino dos céus. Sem arrependimento não tem conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A única verdade é Jesus Cristo absoluto. Não existe outra verdade acima da verdade absoluta que é Jesus. O livro de Filipenses, capítulo 2, diz que Jesus, o nosso Deus, ele se despiu da sua glória e veio habitar entre os homens. Se despiu da sua glória. Um rei se despir da glória para se fazer carne, se fazer semelhante ao homem, 100% Deus e 100% homem. 100% Deus porque ele é e o que há de vir um único Deus. E homem, que ele sentiu a dor que eu e você sentimos, frio. Jesus sentiu fome como homem, sentiu frio. Jesus padeceu, como nós, a todo aquele que verdadeiramente aceita a Cristo, tem que padecer, sofrer as dores da cruz. A cruz, por um leve tempo, quando nós vamos em nossa caminhada diária, em direção ao reino dos céus, ela se torna por um momento pesada. Mas quando nós tomamos posse da palavra do nosso Deus, o nosso Deus tira o fardo pesado e coloca o fardo dele que é leve, é suave. O jugo de Jesus é leve, é suave. A obra de Deus não pode trazer um peso no ponto de você largar a sua cruz e abandonar o evangelho. Não pode jamais acontecer isso. De maneira nenhuma. Porque Jesus, ele é algo maravilhoso. Esses dias eu estava pregando no meu lugar de trabalho para um jovem e sonhei que ele estava sofrendo a morte no sonho. E quando eu acordei pela manhã, uma das pessoas que eu vi primeiro foi ele. Eu chamei ele e preguei o evangelho para ele. Falei: jovem, eu sonhei que você tomando uma facada. E quando eu ia no seu velório, você não estava mais. Você já tinha ido para o cemitério. Então, Jesus tem um propósito em sua vida. Jesus quer que você experimente o verdadeiro significado da vida. É sair das trevas e ir para a luz.
experimentar o verdadeiro amor que nos leva em direção a seguir em direção a Jesus, ao reino dos céus. Foi assim na minha vida, quando eu vivia nas trevas, e um povo que estava centrado em trevas. Mateus capítulo 4, verso 16. Alguém coloque na lousa para mim, por favor, e acompanhe comigo aqui, por favor. Essa missionária que me acompanhe em nome do Senhor Jesus. Mateus 4, quando Deus ministrou em meu coração essa palavra, Deus falou tremendamente ao meu coração. Outrora, antes, eu estava assentado em trevas, fazendo tudo contrário à vontade do Senhor. Jesus, quando sai do deserto, logo passar 40 dias jejuando, 40 noites ali, crucificando ali a carne, ele sai do deserto, sendo tentado pelo inimigo, ele passa pelaquela provação. Jesus começa a pregar e a dizer: o povo que estava sentado em trevas, o apóstolo Mateus relatando, o povo que estava sentado em trevas, viu uma grande luz. Viu uma grande luz. O povo que estava sentado em trevas, trevas quer dizer pecado. Pecado. Eles estavam assentados nas trevas, estavam em pecado. Viu uma grande luz. Viu Jesus. A grande luz. A única luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Jesus Cristo de Nazaré. A grande luz de Deus. E essa luz, e os que estavam assentados nas regiões da sombra da morte, a estes raiou a luz. Estavam assentados na sombra da morte, assentados, prestes a morrer, esperando a morte. E assim na vida de muitos. E era assim na minha vida. Quando eu comecei experimentando cigarro. Meus irmãos, fumantes, eu jovem, 11, 12 anos, acho que até mais novo, acendo ali o cigarro para mim no fogão. Eu ia lá, comecei, não queria botar na boca, 1, 2, várias vezes. E foi assim, quando eu fui ver, já estava colocando um cigarro na boca para acender. E foi assim que o inimigo entrou por essa porta e começou a me escravizar. E é assim na vida de muitos, de todos, a porta aberta para as trevas entrar. E foi assim que aconteceu comigo. Eu abri aquela porta. Se eu dissesse não para as trevas, não, eu não vou. Vá acender seu cigarro. Mas Deus tinha uma grande obra na minha vida que não permitiu que as trevas predominassem em meu coração. Não permitiu. Mas ao longo do tempo eu fui me aviciando. Quando eu fui ver onde eu moro, foi um local que o tráfico predominou por muitos e muitos anos. Glória a Deus, que hoje está uma bênção no bairro onde eu moro. Apesar dos fatos, mas Deus tem se manifestado onde eu moro. E assim, logo após alguns anos, eu comecei a experimentar a maconha. Através de amizades. Um primo meu começou a se aviciar na maconha, no crack, na cocaína. Logo recentemente, quando chegou em Alagoinhas, eu lembro muito bem. E as trevas começou a predominar na minha casa. E ali começou pela vida do meu irmão mais velho. Hoje ele se encontra na glória. Aceitou a Jesus no leito de morte, para a glória de Deus. Mas Deus ministrou no meu coração para contar o testemunho de Jesus. O que Jesus fez para nos tirar das trevas e nos transportar para o reino dos céus, para o reino da luz. Todo aquele que aceita Cristo como Senhor e Salvador pessoal da sua alma, Deus o tira das trevas e os transporta para a luz. Quando eu pisei o pé hoje aqui nesse púlpito, Deus me fez lembrar da oração que eu fiz alguns anos atrás. Senhor, ministre em minha vida
poder e autoridade. Poder e autoridade. E Deus falando ali comigo, já é sobre a sua vida. Já é sobre a sua vida. Só precisa usar. E Deus tem me capacitado para usar luz nas trevas. Luz, nós somos luz. E uma luz não pode ficar escondida debaixo de um cesto. Ela tem que ficar colocada para todos contemplar, para iluminar a todos. E assim o Senhor tem feito na minha vida. E todo aquele que aceita Cristo, e eu creio sim, é assim que Deus tem feito em sua vida. Hoje a campanha de libertação dos vícios, libertação de todo aquele que lhe prende nas trevas. Vício é trevas. Vício é trevas. A mentira é trevas. O inimigo, no livro onde a campanha está, João capítulo 8, verso 44 em diante. O inimigo é mentiroso desde a fundação do mundo. Desde o começo, ele é mentiroso. Ele nunca se firmou na verdade, nem vai se firmar. Porque ele é a mentira. E todo aquele que não quer a verdade, é a Bíblia que fala, não eu. Todo aquele que não quer a verdade, que não quer se firmar na verdade, ele está assentado, glória a Deus, ele está assentado nas trevas, como diz a palavra. Ele está em trevas, porque ele não quer a verdade. Ele se encontra nas trevas. E as trevas é uma porta para o inimigo se andar, para o inimigo agir, para o inimigo atuar. Quando você é luz, ele não tem poder sobre a luz, porque ele é trevas. As trevas não predomina sobre a luz, diz o Senhor. As trevas não predominam sobre a luz. Quando nós somos luz, nós temos que resplandecer sobre as trevas. E foi assim que o Senhor fez. Raiou uma grande luz. Raiou uma grande luz sobre todo aquele povo. Verso 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O arrependimento é a chave, é a porta, é a chave que Deus nos dá para abrir a porta da salvação. Quando você se arrepende, se arrepender de quê, meu irmão? Se arrepender de quê? Se arrepender de quê? Se eu já sou cristão e estou andando, mas saiba de uma coisa: todo cristão que não quer ser lapidado, purificado pelo sangue, pela sua luz, ele ainda se encontra em trevas. Como? Em rebeldia. Como? Que não medita na palavra, que não está nem aí, acorda sem meditar na palavra, vai dormir sem meditar na palavra, vai orar, não ora, não faz nada no caminho do Senhor, simplesmente vive uma vida vazia, porque ele está em trevas ainda, ele não deixou a luz raiar em sua mente. Quando nós aceitamos a Cristo, a luz entra, as trevas não predominam mais, nós temos sede, fome do Deus vivo. Foi assim comigo. Eu começava no início da minha fé a comer o rolo de Deus, comer os livros de uma forma que eu ficava extasinado, ficava de uma forma que todo mundo que chegava no meu trabalho eu começava a pregar. Todos que chegavam eu começava a pregar: conheça Jesus, Deus tem um propósito na sua vida. E foi assim que Deus fez no bairro onde eu moro. Eu comecei a orar e: Senhor, eu não aceito o tráfico na minha rua. Tinha 3 traficantes na minha rua. Eu não aceito o tráfico. Hoje não tem mais nenhum. Senhor, eu não aceito. Aplauda o Senhor. Ele é digno de toda a glória. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor, porque Ele é digno de toda a luz. Ele raiou sobre nós. Nós estávamos assentados em trevas. Ele é digno de toda glória, todo louvor. E aí eu comecei a orar e colocar diante de Deus: Senhor, se eu sou luz nesse bairro, as trevas não vai predominar sobre esse bairro. E foi assim que aconteceu. Deus começou a limpar o bairro. Deus começou a diminuir os traficantes. Deus começou a salvar os traficantes. Deus começou a salvar os drogados. Deus começou a salvar as prostitutas do bairro. As mulheres que só viviam se drogando, eu conheci muitas. Quando eu me drogava também, muitas mulheres. Nós
se drogar em casa assim, quando eu vejo hoje no caminho do Senhor. No caminho do Senhor. Quando nós apresentamos e cremos que Deus pode fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos, a fé move o coração de Deus. A fé move o coração de Deus. Foi assim que aconteceu. Quando aquela mulher entrou na casa de Simão e ungiu a Jesus. Você vai ser conhecida por toda a história. E aquela mulher ungiu Jesus para a crucificação, para o túmulo ali. E foi grande a história dela. Amados, nós não podemos simplesmente entrar no Evangelho e simplesmente viver uma vida vazia. Cadê a história? Temos que ter história. Deus decreta no meu e no seu coração avivamento. Avivamento é você não aceitar esse mundo perdido. Todos conhecem o Evangelho? Não quero o Evangelho? Não aceite isso. Não deixe a sua carne dizer isso para a sua mente. Não deixe o inimigo na sua mente falar que não tem mais jeito. Porque eu criei. E a minha família está de pé. Eu criei, eu falei, Senhor, eu não aceito meu irmão morrer no tráfico. Eu não aceito meu irmão nos traficantes mais pesados de Alagoinhas. Eu não aceito ele morrer no tráfico. Se eu for ver ele morrer no tráfico, me tire primeiro da terra, Senhor. Eu começava a orar diante de Deus. Eu não aceito. Se for servir o Senhor como debalde, eu não aceito que ele morra no tráfico. Amados do Senhor, o Senhor me puxava as madrugadas para orar. Eu caía da cama, o Senhor me puxando. De repente, quando eu era ver, estava tudo escuro. E a presença do Senhor no quarto. E eu só vinha a mente dele, só vinha a imagem dele na minha mente. E o Senhor falava no meu coração, interceda. E aquela preocupação, de repente, com pouco tempo, meu irmão aceitou a Cristo com 5 tiros de 380 nas costas. Imagine só, no leito de morte, Deus cumpriu o que me prometeu. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Amados do Senhor, Evangelho não é você viver um evangelho que você tem tudo sobre a terra. Isso não é evangelho. Evangelho é você confessar a Cristo todos os dias com toda a fé do seu coração. Importa o que aconteça, Senhor, nunca eu vou abandonar a tua palavra. Foi assim que eu prometi ao meu Deus. Quando Lavínia estava prestes a morrer, minha filha mais nova, quando ela estava prestes a morrer, eu falei, Deus, tu és Deus, tu pode todas as coisas. Se o Senhor levar, eu vou continuar servindo ao Senhor. Mas, Senhor, escuta a minha oração, alegra o meu coração, salva a vida dela. E foi assim que Deus fez. Foi assim que Deus fez. Foi assim que Deus fez. Amados, no início da minha caminhada cristã, Deus começou a ministrar no meu coração: avance para cima, avance para frente, largue todas as coisas que ficou para trás. Eu estava comentando essa semana, no meu recinto de trabalho, que o inimigo queria colocar vergonha no meu coração quando aceitei a Cristo. E eu comecei a orar, a jejuar todos os dias e repreender a vergonha. Eu não aceito a vergonha das coisas de Deus. E o Senhor falou ao meu coração: se você se envergonhar de mim, eu me envergonharei de você. Se você não confessar o meu nome todos os dias, eu não te confessarei diante do meu Pai e os anjos. Deus falou em Mateus capítulo 10 ao meu coração. Quando eu li aquela palavra, eu fiquei de uma forma pregando mais a cada dia, crendo mais a cada dia. E assim na nossa vida. Simplesmente, se você não aceitou a Cristo ainda, hoje é dia de salvação. Hoje é dia de salvação. Os tempos estão se cumprindo, as portas estão fechando. E a porta da graça, a qualquer momento, pode se fechar. E Deus quer salvar a sua alma. Deus quer salvar a sua família. Deus me colocou como intercessor da minha casa. Eu comecei a interceder. E Deus está fazendo uma grande obra na minha família.
Todos não estão aceitando, todos não estão servindo a Cristo ainda. Mas eu creio, pelos olhos da fé, estão todos aqui, assentados na luz. Não assentados nas trevas, mas assentados na luz. Todo aquele que está em Cristo, ele está sobre a luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Todo aquele que tem a luz, o caminho dele é iluminado e ele não tropeça. Ele não tropeça. Todo aquele que está em trevas, ele só vai caindo, tropeçando, sem rumo, sem direção. Os negócios não dão certo. As coisas não dão certo. Ele está sem sorte. Nada dá certo. Mas quando ele aceita Jesus, a sorte muda. Deus muda a sorte dele. Crente não pode ter superstição, jamais. É trevas, superstição é trevas. Superstição foi o que eu vivia antigamente. Até para tomar banho eu tinha que fazer ritual. Para estar em casa eu tinha que estar com o pé direito. Para fazer as coisas eu tenho que fazer com a mão direita. Quando os meus clientes vão me pagar, não, peraí, que eu vou pagar com a mão direita. Faz, não é as duas mãos? Qual a diferença das duas mãos? É superstição, eu falo com eles. Se Deus lhe tirar a direita, você vai me pagar como? É superstição. Amados do Senhor, o Senhor quer nos libertar dos rudimentos do mundo, das façanhas de Satanás. Nós vimos de uma geração católica, rituais católicos, rituais que você precisa daquilo para ser salvo, você precisa... Pronto, está acontecendo algo que eu escutei, que eu já estava escutando, e algo que é errôneo diante de Deus. Se você colocar algo diante de Deus, como fé, está pecando diante de Deus. O único nome, a única coisa que salva o pecador é o nome de Jesus. É o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Tira o sal, não precisa de sal. Não unja um sal, tira o sal. Amado Senhor, é diferente quando um ministro fala assim, venha, traga aqui, nós vamos ungir, e pela fé é diferente. Agora você faz um ritual, é totalmente errôneo. Um ritual, faça uma campanha para você ungir isso, para você fazer aquilo, salvar, está anulando o sangue de Jesus. Não anule o sangue de Jesus. Vimos várias heresias acontecendo no mundo, onde o homem se cortaram o homem, e ele botou o sangue dele para todo mundo tocar, para alcançar a bênção, alcançar a salvação. É pecado diante de Deus. Colocando coisas errôneas diante de Deus, diante do Deus que salva, é mediante a fé. Não vem de vós, é mediante a fé. Não vem de vós para que vós se glorie. Efésios nos relata. Não vem de nós para que nós nos gloriamos, vem de cima. O Senhor se despiu da sua glória, desceu o seu sangue ali no madeiro para salvar nós pecadores. Quando eu escutei a mensagem, pela primeira vez, eu me rendi a Deus. Pela primeira vez. Quando eu entrei naquela igreja ali, logo ali na curva, Nova Jerusalém, onde eu nasci ali. Quando eu estava sentado, quase no fundo da igreja, no meio da igreja. E quando aceitei, quando eu ouvi a mensagem, só uma única forma, e eu estava clamando, bramando por dentro, ninguém sabia, somente Deus, por uma mudança. Eu só queria uma oportunidade. Eu só queria uma oportunidade. Somente uma. E foi o que Deus fez comigo. Quando eu vi nosso saudoso pastor José Carlos cantar aquele louvor, ele começou a louvar Filho do Homem. Eu não mereço tanto amor. Eu não mereço. Mas o Senhor me libertou. E aí começou aquela palavra, aquele louvor começou a entrar em meu coração. De uma forma que a lágrima, eu era a coisa mais difícil de descer uma lágrima dos meus olhos. Mas naquele dia foi diferente.
naquele dia foi diferente, foi totalmente diferente das outras coisas que eu experimentei. Eu experimentei muitos prazeres na terra. Muitos prazeres na terra. Mas naquele dia foi diferente. Algo penetrou em meu coração. E eu comecei a chorar igual uma criança. E de repente, quando eu fui ver, eu estava com os joelhos dobrados, abraçando o pastor José Carlos. E chorando como uma criança. E depois daquele dia, os meus dias nunca mais foram os mesmos. Nunca mais. Nunca mais. Amados do Senhor. Eu comecei a me drogar com mais ou menos 12, 13 anos. Eu vim parar com 29 anos. Muitos anos se drogando. Comecei pelo cigarro, como eu falei. Depois vim logo experimentando a maconha, experimentando o álcool. Comecei a beber, comecei a sair em baladas. Jovem, 14, 15 anos, estava me drogando, drogas pesadíssimas. De repente, quando eu cheguei perto dos 18 anos, eu comecei a cheirar cocaína. E foi aonde eu me perdi. Experimentei a cola, experimentei o crack, experimentei, mas a única droga que me viciou foi a cocaína. Onde eu gastava praticamente todo o meu salário. Eu sempre trabalhei, sempre tive uma clientela muito grande. Não como hoje. Hoje Deus tem me abençoado grandemente. Mas a minha clientela era muito grande. Eu trabalhava 4 dias na semana, 3 dias na semana, mas eu ganhava muito bem, sempre ganhei muito bem. Mas 75% do meu dinheiro era para as drogas. 75%. Onde eu me drogava, onde os colegas, que eu chamava os sanguessuga, ficavam do meu lado o tempo todo. Quando eu era o irmão dos maiores traficantes de Alagoinhas, eu tinha muito presente, ele me dava muito presente, os colegas dele que eram traficantes me presenteavam muito, com muita droga. E, em vez em quando, eu ia buscar droga para eles, fazia avião, 50 quilos de maconha, droga pesada, eu ia pegar o carro, rapidinho entregava um, assentado nas trevas. E aonde Deus me colocou, Deus tem ministrado no meu coração. Em vez da vergonha, eu tenho te dado dupla honra. Dupla honra. É o que Deus tem para mim e para você. Sempre se coloque na luz. Eu não sei como está a sua vida, somente o Espírito Santo sabe. Se coloque na luz hoje. E prometa para Deus que da sua boca, como eu prometi para Deus, Deus, eu prometo a ti, que da minha boca não vai se achar o engano nem a mentira. Fala, minha esposa, se eu te trair, eu estou traindo Deus primeiro. É assim a vida de um cristão. Se eu trair a minha liderança, eu estou traindo a Deus. Se eu trair a meu irmão falando mal dele, eu estou traindo a Deus. A mentira nos rodeia o tempo todo. Satanás com seus laços nos rodeia o tempo todo, querendo sujar nossa mente com as trevas. O tempo todo com o lixo dele. Amados do Senhor, nós devemos nos colocar de pé como nação eleita do Senhor, povo escolhido de Deus, sacerdócio santo do Senhor, sacerdócio santo, um sacerdote. Deus tem ministrado no meu coração. Às vezes no decorrer do trabalho, trabalhando muito, eu tenho falhado com Deus, não ensinando aos meus filhos a andar na luz. E Deus tem me cobrado muito. É tempo de andarmos na luz, como Cristo anda na luz, como Ele andou na luz, como Ele anda na luz, como Ele é luz. Eu anotei muita coisa aqui, mas Deus não deixou ministrar. Tá? Amados do Senhor, nos colocamos de pé nessa noite, renovando a nossa aliança com Deus. Se você entrou aqui e se conta triste, abatido, hoje é dia de renovar a aliança com Deus. Hoje é dia de se colocar diante de Deus e prometer. O verdadeiro avivamento não são as coisas da terra. Colossenses capítulo 3. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas onde Cristo está assentado à direita do Pai. Se já ressuscitaste com Cristo, quem vive uma ressurreição dos mortos, eu era morto, espiritualmente falando, eu era morto.
morto, só pensava em me prostituir, só pensava em me drogar, só pensava em pornografia, só pensava na mentira. Mas quando Deus entrou, Ele ministra sobre nós o Espírito Santo, como eu estava falando com os varões semana passada agora. Deus fez no homem o que o Velho Testamento não fez. Antigamente era necessário pegar um bisturi, através de Deus ministrou através da vida de Moisés ali a aliança, um bisturi, para operar assim na vida do homem, através do órgão do homem. Mas hoje, através da aliança da circuncisão. Mas hoje não é mais necessário. Quem faz essa circuncisão é o próprio Deus, enviando o seu coração, ou enviando o seu espírito ao coração do homem. Deus faz essa cirurgia, somente Ele tem poder para fazer essa cirurgia, e é no coração. Seu coração não pode ter dúvida que Deus é acima de todos, que Deus é o único que pode operar o que você não pode fazer. Nós nos entristecemos muito como seres humanos, mas é normal isso, somos carne. Mas temos que ter a certeza que o Deus que começou a obra, o Deus que começou essa maravilhosa obra, Ele é fiel para aperfeiçoar até o fim. Deus começou a obra em mim e Ele vai terminar. É a certeza da vitória. Você tem que ter a certeza de fé, a certeza da vitória. Deus, eis-me aqui, Senhor. É andar na luz, como Cristo anda na luz. Temos que mudar de vida, tirar o pensamento terreno e colocar a mente que vem de cima. O Espírito Santo ainda está operando. O Espírito Santo ainda está operando. Amados do Senhor, quando Deus começou a ministrar no meu coração, no início da minha caminhada, todos ficaram impactados no bairro onde eu moro. De um ponto que me falaram assim: não dou um mês, não dou 30 dias para o cachorro estar lambendo a boca dele no bar. Não dou 30 dias. O cachorro não fazia isso não, que eu não deixava, mas não dou 30 dias. E Deus, não foi eu não, Deus mostrou que Ele é Deus. Não existe outro que pode fazer essa obra. Não existe outra, não existe outro fundamento ao qual está posto Jesus Cristo, que fez a obra em mim. Jesus é o nome dele. Glória a Deus. Amados do Senhor, uma das coisas que Deus ministrou no meu coração na caminhada do Evangelho, existia muitas rapinas no meu coração. Existia muitas coisas que podiam me afastar do Evangelho. E uma delas foi o perdão. Para eu perdoar, Deus começou a ministrar: perdoe a todos que lhe ofenderam. E foram muitos que me ofenderam no caminho das trevas. Muitas pessoas. Relacionamentos, amizades. Eu comecei a colocar todos diante de Deus. Diante de Deus. Eu lembro que uma das ministrações do nosso líder, que se encontra na glória, ele falou assim: ore a Deus e peça a Deus para que essa pessoa que está lhe acorrentando, que está lhe segurando para você não prosperar no caminho, peça para Deus colocar diante de você. E foi o que aconteceu. De repente eu estava descendo perto da minha casa, e no bar outrora onde eu bebia, tinha uma puxada, uma varanda. E aí começou a chover de repente. Quando eu parei no lugar, essa pessoa parou também. E ali na mesma hora o Espírito Santo falou no meu coração: pode pedir perdão agora. Eu agora, Senhor, agora. Não saia, ele começou a ministrar: não saia daí sem pedir perdão.
E ele começou a falar, ó, se não for agora. E naquele momento, eu relatei, ó, me perdoe por isso que eu fiz. E entristeci o teu coração. Nós entristecemos a muitos entristecem a nós. E assim nós devemos agir no caminho do Senhor. Perdoar uns aos outros. Perdoai todas as vossas ofensas. Se não tem perdão, o próprio Deus não tem como lhe perdoar. O perdão é a chave para você prosseguir. Existem pilares colocados diante de Deus, como eu falei. O arrependimento, o perdão, fé. Existem pilares que Deus coloca diante dos seres humanos, que os seres humanos têm que avançar para frente, tomar posse. Largue, abandone tudo, toda pedra de tropeço, lance fora. E começa a pedir a Deus, Senhor, me faz prosperar no teu caminho. Eu quero ser luz, como o Senhor é luz. Eu quero habitar na luz, como o Senhor na luz está. Amados do Senhor, foi assim que Deus fez na minha vida. É assim que Deus está fazendo na sua vida, eu creio. E na vida de muitos que entraram aqui hoje, está sem direção. É assim na vida de muitos que se encontram na live e não tem um propósito diante de Deus, não tem uma aliança. A verdadeira aliança só existe uma. Deus reconciliando a humanidade com a si mesmo. Deus reconciliando, através de quem? Enviando o seu Filho ao mundo, para fazer essa aliança, através do sangue do Calvário. A Bíblia fala que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele intercede por nós. Ele intercede por nós. Ele foi apresentado como cordeiro sem mancha diante de Deus. Sem pecado, limpo, purificado. Nele não habitou trevas. Nele não tinha pecado. Jesus foi o único cordeiro ofertado a Deus. Pelo próprio Deus. Ele ofertou, ele mesmo recebeu. Deus ofertou o seu Filho e ele mesmo o recebeu, esse sacrifício. A Bíblia fala no livro de Isaías que ao pai agradou moê-lo. Imagine o pai moer um filho em prol da minha e da tua alma. Então nós não somos qualquer uns. Nós não somos qualquer um. Nós somos filhos de Deus. Todo aquele que aceita a Cristo como Senhor se torna um filho de Deus. Um filho de Deus tem que andar diferente da criatura. Todo aquele que anda sem um rumo, sem uma aliança, nós temos aliança. Filhos de Deus. João capítulo 1, verso 12. Somos filhos de Deus. Jesus veio para os seus e os seus não o receberam, mas todo aquele que recebe esse testemunho, recebe pela fé e começa a andar pela fé, ele recebe o chamado, a honra, a dignidade de ser um filho de Deus. Não tem honra melhor do que Deus nos deu, de nos tornar filho de Deus. Não tem honra melhor, maior, não existe. Eu era um bêbado, era um drogado, e Jesus me libertou. Estou aqui por causa do sangue de Jesus. Através do que Ele fez no Calvário pela minha alma. Não existe. A Bíblia fala no livro de Colossenses que Jesus triunfou em si mesmo, colocando os demônios a ridículo, a escárnio, através do seu sangue. Ele triunfou através do seu corpo em si mesmo, quando ele aceitou o chamado de Deus para obedecer até o fim. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai, eu coloco diante de Ti cada pessoa, ó Deus, integrante da live, Pai, todos que estão assistindo esse culto, para a glória do nome do Senhor Jesus, visita com Teu Espírito. Que o sangue que foi derramado na cruz do Calvário esteja purificando cada lar, cada pessoa, Pai. No nome do Senhor Jesus.